ponta da língua, puxava e fazia os exercícios, e eu falei para mim, que coisa horrorosa, tá saindo um troço que eu nunca ouvi, e nossa, a dona Berta vai ficar assustada, porque eu tinha tido um progresso, quando esquentava muito, na metade do dia, saía assim, ó, uma coisa assim, por milésimos de segundo. E ela dizia, tá vendo? Isso é um início. Se você somar várias vezes isso, você vai falar uma palavra. De uma palavra, você vai falar uma frase. De uma frase, você vai falar um texto. E isso dava credibilidade. E aí, o que aconteceu? Eu tô assim, com aquilo, que horror, a dona Berta vai achar que eu sou mal preguiçoso, não estudei, tá tudo horrível, olha que coisa horrorosa que tá saindo da minha garganta e tal. Quando vejo no espelho, dava para uma escada que subia para a sala da casa da minha mãe. Eu vejo a família toda parada, apoiada, olhando lá para baixo e assustada com o que estava acontecendo. Aí é que eu me dei conta que eu tinha recuperado a voz. Meu Deus! É um milagre? Eu acho que é. Quer dizer... Para quem acredita em milagres? Sim, é um milagre que... Porque o milagre, ele não é Deus só. Eu acho que é tudo, entendeu? É uma crença interior, porque eu acho que Deus é uma crença interior, é dentro de você, não é? Que você pode transformar na Igreja Católica pelas imagens, essas coisas todas que são simbólicas, mas Deus está dentro de você. Então, eu acho que eu contribuí de alguma forma para isso. A dona Berta também, magistralmente para isso, porque me fez acreditar que eu conseguiria. É isso, é o acreditar, eu acho. Entende? E aí a coisa quando você acredita, você vai embora. Então eu fiquei mais 6 meses trabalhando com ela, porque quando eu recuperei a voz, naquele dia foi um escândalo. A vila toda veio na porta da minha casa. Com certeza. E na nossa casa tinha uma garagem que ficava acima, o portão era embaixo, tinha 30 degraus, no meio do terreno, no meio do sobrado, ficava a garagem. Então eu saía do meu quarto, que era no meio, e desembocava na garagem, com aquela pare aberta, com as muretas do lado. Eu me senti, de repente, Nero, um rei de Roma, ali exposto para a vila inteira, aplaudindo. Nossa, e gritando, Roberto. Minha mãe chorando, todo mundo chorando, que eu tinha recuperado a voz depois de 17 anos. Realmente. A gente ouve você falar, e quem te ouve pela primeira vez não vai achar que você ficou sem falar durante 17 anos. Pois é. E aí o que aconteceu? Eu fui ligar pro Abu Janra, que era meu sócio. Né? E aí? Ele bateu o telefone na minha cara. Ele não acreditou. Aí eu pedi pra minha mãe ligar pra ele e explicar. Aí ele falou com ela e depois eu falei com ele. Mas o que aconteceu? Era uma criança, como uma criança quando aprende a andar. Você anda, a criança cai, levanta, cai. A minha voz era assim. Então eu acordava... durante uns 30 dias eu acordava de madrugada, às 3, 4 horas, e fazia assim, mi. Ah, está aqui. E dormia de novo. Realmente, porque... E fiquei 6 meses estudando, aí educando a voz. Aí você teve que... Porque eu comecei... reaprender isso. Reaprender, porque quando eu comecei a falar, ela virou para mim e falou assim, você é tenor. E eu não sou tenor, eu sou barítono. 6 meses depois, com os estudos, a voz foi chegando no lugar e fiquei aquilo que eu sou, um barítono. E o médico que examinou, um maior de São Paulo, Dr. Álvaro Rodrigues, ele participava dos congressos internacionais e era amigo dela. E ela me levou, ela pediu para eu ir lá para ele examinar o aparelho, para ela poder trabalhar, porque ela precisava saber o que tinha acontecido. E ele me disse, você nunca mais vai falar. Já era o segundo que fazia isso. E eu trouxe o recado por escrito para ela. E ela telefonou na minha frente e disse para ele, o senhor é meu amigo, é um grande médico, mas o senhor não conhece a alma humana. Meu Deus. Vou fazer um almoço quando ele recuperar a voz e o senhor vem almoçar junto. E nós fizemos uma presepada para ele. Ele não acreditou, porque eu fiquei cantando na sala e ele dizia para a filha dela, sua mãe é uma louca, me convida para um almoço e depois vai dar aula? Ela falou, não, mas esse é um aluno especial que ela não pode deixar. Você não conhece esse aluno. Vamos à sala. E levou ele para a sala. Ele olhou assim, né? Já tinha se passado uns 6 meses, trabalha com muita gente. Mas eu estranhou, mas quando terminou ela falou, aqui está aquele que o senhor disse que não falaria mais. Nunca mais.
Nada é por acaso. Não existe. Nada é por acaso. No Curta Cultura de hoje, a gente está conversando, batendo um papo muito gostoso, super agradável, com o diretor Roberto Vinhati, que faz parte da história do teatro e também da televisão brasileira. Mais de 50 anos de carreira. No Curta de hoje, ele, o diretor de teatro e televisão Roberto Vinhati. Roberto, uma história muito bonita. Dizem que daria um filme. Com certeza. Uma história muito bonita. Um filme, uma bela peça de teatro. É muito lindo ouvir tudo isso. O prazer de fazer teatro, televisão, para uma pessoa que realmente nasceu sendo artista, já nasceu com isso, você já veio com isso. Isso já foi lhe dado lá em cima. Certamente. Quando você saiu de lá, olha, este é o seu caminho e daqui você não vai sair. Certamente, só dei a continuidade, né? Com certeza. O prazer de fazer teatro, televisão. O que para você é mais importante? E depois você vai falar também sobre fazer cinema. O que para você é mais prazeroso na sua vida? Olha, eu fui, depois de vários anos de teatro, já tinha quase 17, 18 anos de teatro, quando eu fui para a televisão. Comecei na TV Cultura e passei por todos os canais de televisão praticamente brasileiros, né? Do São Paulo, Rio e Minas Gerais até. Então fui experimentar essa coisa porque o que eu queria realmente, quando eu era bem pequeno, era cinema. Porque aos 5 anos de idade, meu pai me deixava na porta do Cine Brasil, na Teodoro Sampaio, em Pinheiros. Eu pedia para me deixar. Eles iam almoçar na casa da minha avó. E eles voltariam à noite, lá pelas 8 da noite. Eu dizendo, eu quero ver cinema. E você ficava sozinho? Eu ficava sozinho. Eles me deixavam e eu assistia aquela sessão dupla, que o cinema tinha sempre 2 filmes, trailer, seriado, que cada domingo tinha um capítulo, não é? E eu ficava. E aí, às vezes, por isso que hoje, muitas vezes eu vejo um filme e quando tinha sessão corrida, eu ficava na outra. Eu me lembro que quando passou E o Vento Levou, fiquei uma semana inteira vendo o filme. Eu levava ao meio-dia a minha irmã e eu ficava até meia-noite. Ela ia embora depois da primeira sessão com 4 horas e eu ficava para outra. E aí no dia seguinte eu levei para minha tia, no outro dia eu levei uma prima. Eu fiquei a semana inteira vendo. Eu vejo muito cinema, eu vejo mais ou menos 300 filmes por ano. Bom, até é o agora, ano inteiro praticamente assistindo filmes. Sim, é como se eu fosse o ano inteiro, porque alguns dias eu vou e vejo 3, 4, né? Na mostra de cinema eu vejo 6, 7 às vezes por dia. Eu ontem fui ao cinema e eu guardo todos os tickets, né, o ingresso, e vou numerando. Ontem eu numerei 178. E nós ainda estamos em agosto. Não terminamos, e não chegou, né? a mostra de cinema. Então essa paixão pelo cinema sempre foi muito grande. Só que eu não consegui fazer cinema, porque o cinema, na época que eu podia ter feito mesmo, era uma coisa cara, uma coisa que você precisava ter um feedback financeiro muito grande, né? Participar daquilo tudo. E pegou a fase que eu não tinha voz. Então complicou muito, né? Talvez por esse lado complicou. E hoje? Aí o que acontece? Eu fazendo televisão, também me apaixonei pela linguagem da televisão e acabei fazendo cinema na televisão. Quando eu fiz o Sítio de Pica-Pau Amarelo durante 7 anos da TV Globo, eu trabalhava com uma câmera só, nas externas todas, e muitas vezes no estúdio, nas locações. No estúdio não, porque nós tínhamos 3, 4 câmeras. Mas nas locações, muitas vezes, tinha uma câmera só. Então eu fazia cinema. Eu brincava de fazer na televisão cinema. E isso também me deixou um certo alívio, né, nesse sentido, porque eu estava fazendo cinema. Para mim, eu estava fazendo cinema na televisão. Para você... E no teatro, eu também fui fazendo os meus espetáculos ficarem cinematográficos. Os meus espetáculos são muito cinematográficos. O cinema está dentro da sua vida. Está dentro. Então eu consigo, mesmo não tendo feito cinema diretamente, apesar de ter os roteiros prontos, umas coisas que eu escrevi nesse sentido, eu acabo fazendo cinema, né? Quem assiste encontra o meu digital é um digital cinematográfico na realização do espetáculo. Ele é feito dentro de uma linguagem de cortes, de fusões, de trabalho com o ator em planos, não em começo de ação, mas já na metade ou já no fim
da cena, entendeu? Então, é cinema, né? De certa forma, eu estou fazendo cinema. Quem é o diretor Roberto Vignatti? Realmente você é rígido, como você disse no começo da entrevista? Olha, eu prefiro responder isso com uma frase de uma jornalista que escreveu no o prefácio do meu livro Ibicaba, A Terra Prometida. Ela, quando eu convidei para ela fazer o prefácio do livro, ela teve uma dificuldade grande, porque corria e corre sempre uma fama de que eu sou um diretor intransigente, um diretor massacrante, no sentido, mesmo na faculdade que eu dei aula há 10 anos, os alunos ficavam assim no começo e tal, mas depois eles se apaixonavam, entravam e acabavam dizendo para os outros, você tem que passar por aquilo se você quiser ser ator, se você quiser entender a arte de interpretar uma personagem, de fazer essa arte. Então, o título do artigo dela, depois de um tempo, ela me confessou, ela demorou mais de 2 meses ou 3 para me entregar. E eu esperando para mandar para a gráfica o livro, esperava o prefácio dela. E o prefácio começa assim, o título é Bravo ao Bravo. É dúbio, né? Realmente. E aí ela analisa essa coisa dessa fama, né? Dessa conquista das pessoas acharem, por exemplo, bravo você... ao bravo. De acharem que você ter rigor, você ter disciplina, você ter organização, você exigir do ator que ele se prepare social e politicamente, humanamente para interpretar um papel, você pode chegar a ser ditatorial, né? Porque você não tem essa disciplina e quando é exigido isso, passa a ser rigoroso demais para você. Mas eu acho que no cômputo geral, depois todos os atores, os grandes atores que trabalharam comigo, que eu dirigi, sempre reverenciam a minha proposta de trabalho. E tem uma coisa que é fascinante, volta e meia eu encontro e eles dizem, vamos trabalhar de novo, vamos fazer alguma coisa, porque eu preciso de uma reciclagem, eu preciso voltar até alguém que descubra e redescubra sentimentos que estão perdidos dentro de mim. Então eu acho que é isso, quando você adquire maturidade, você percebe exatamente a importância daquilo, né, que aconteceu na tua vida. E tudo, por exemplo, como a perda de voz, quando me perguntam, eu acho que foi extremamente benéfico, porque eu não fiquei trabalhando em cima do lado negativo de tudo isso. Eu continuei a minha carreira, não abandonei o teatro, nem como ator. Cheguei a fazer uma Calígula com o Sérgio Cardoso, eu tinha 3 papéis. Tá certo que ele me usou e me escolheu porque eu não tinha voz. Mas eu superei a escolha dele, superei a interpretação como se eu tivesse voz e procurei fazer o meu papel como se eu fosse um ator inteiro com todas as possibilidades. Você era um ator inteiro? Era. Alguns diretores com quem certeza. eu trabalhei como assistente, quando já tinha voz depois, eles sempre me botavam no palco entrando no papel de um ator, porque o ator era mais velho, estava cansado, ou ensaiava menos, tinha que ensaiar menos, e eu entrava, e eles pediam para explicar como é que você consegue, e eles estão ali e não conseguem, entendeu? Não sei, também tem essa coisa, eu acho que eu nasci muito para isso, entende? E se quantas vidas eu tivesse, tantas vidas seriam... Você nasceu muito não, você nasceu para isso, né? Dentro do campo artístico. Com certeza, e isso é muito bom. No Curta Cultura de hoje, que papo gostoso, né? Super gostoso, delicioso que a gente está tendo com o diretor de televisão de teatro, Roberto Vignatti. A gente agora vai para o último bloco do Curta Cultura. E a gente vai falar com o Roberto sobre a direção dele como diretor no grupo Pingo d'Água de Cordeirópolis. Um grupo maravilhoso que ele criou, que ele deu vida, que ele transformou aí e que trouxe uma peça magnífica, João Pacífico, Poeta do Sertão, além de outros textos. Mas esse é um texto, assim, que realmente vai ficar eterno. Primeiro porque o espetáculo teve 7 anos de temporada. A gente ficou fazendo muito tempo esse espetáculo. É chamado carro-chefe do grupo, né? Aquele espetáculo que representa o grupo. Segundo, porque o João Pacífico é da cidade, nasceu em Cordeirópolis, então o resgate desse poeta, desse compositor de música de raiz, foi essencial e na hora certa. A arte assim é uma coisa muito fantástica e atinge um plano muito grande
quando você faz no momento certo, não é? A gente fez esse espetáculo no momento certo, o resgate deste João Pacífico, com todas as composições, com todas as